Beleza, beleza, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa. E, gente, a gente vai chegar talvez no ponto alto dessa nossa discussão sobre cânceres e tudo mais, que é conversar um pouco sobre os tumores. Quem são os tumores, por que eles são benignos, malignos, qual é a malignidade, né? Por que esses tumores causam doenças e tal. Então é uma aula bem elucidativa, né? Uma aula bem esclarecedora. Chega junto, vamos nessa, depois da vinheta. Bom, tchutchucos, aqui o bate-papo é relativamente rápido, né? A gente vai mencionar o que são os tumores. Os tumores são, portanto, protuberâncias formadas por células que perderam a capacidade de divisão celular. A gente acabou de comentar como essa perda da regulação, né, perda da capacidade da regulação da divisão celular acontece, né? Eles podem ser classificados em benignos ou em malignos, e a gente vai tentar dar uma olhada como é que eles funcionam, né? Em relação aos tumores benignos, a gente comenta, moçada, que eles apresentam um crescimento, mas é um crescimento limitado, eles não interferem no funcionamento do tecido e são incapazes de migrar para outras regiões. Então é um grupo de células que não conseguem produzir os seus próprios vasos sanguíneos. Já vou abrir o jogo aqui, ó. São células que não apresentam a capacidade de angiogênese, né? Capacidade de formar seus próprios vasos sanguíneos. Então, se não tem vaso sanguíneo, não tem alimento para todas essas células. Elas até crescem, mas crescem até um ponto limitado, porque mais do que aquilo você não tem nutriente suficiente para elas, né? Então você pode pegar, por exemplo, aquelas pintinhas da pele, né? Aquelas bolotinhas mais escuras. Pode ser um caso de um tumor benigno, tem crescimento, mas foi limitado. Você pode colocar aí também as verrugas. Verruga inicialmente é um tumor benigno, ela cresce até um determinado ponto, mas não se prolifera a ponto de causar uma doença, né? Não causa dor, não causa a alteração no funcionamento do órgão. Então os tumores benignos são tumores, mas eles não causam doenças, tá? Então aqui seria o exemplo de um tumor benigno, né? Que cresceu, mas parou de crescer em algum momento, né? Agora, os tumores malignos é que é o nosso grande problema, né? Os tumores malignos, eles apresentam crescimento ilimitado, eles interferem no funcionamento do tecido, são capazes de migrar para outras regiões. Sabe por quê, moçada? Porque aqui eles já são capazes, ó, de produzir os seus próprios vasos sanguíneos, o que permite esse crescimento exagerado do tecido, que vai causar danos no funcionamento do órgão, e o pior de tudo, fofinhos, a possibilidade dessas células tumorais atingirem os vasos sanguíneos. Quando ela atinge o vaso sanguíneo, ela pode migrar para outras regiões e vai causar um fenômeno que a gente conhece como metástase, né? A metástase é muito perigosa, porque você vai ter vários mini tumores espalhados pelo corpo inteiro e a letalidade acaba sendo bem maior. Tá? Inclusive, moçada, falando em letalidade, né? Falando em malignidade, a gente traz aí por que os tumores causam doenças, né? Qual é o lance? Rafa, é só uma massinha de células, né? Qual é o lance? Por que eles são tão letais, né? Então a parada é a seguinte: a malignidade dos tumores está relacionada à compressão de órgãos internos, né? Quando você tem crescimento de um tumor no interior da caixa craniana, por exemplo, que não tem espaço ali para os órgãos se acomodarem, as células serão comprimidas e por essa compressão elas serão mortas. Então você tem perda de função das células, tem perda de função do órgão, e quando você tem alteração no funcionamento normal desses órgãos, se manifestam as doenças, né? Aí vem as dores, vem o sofrimento, vem a perda de função de órgãos importantes. Então essa é uma das causas, né, de letalidade. Além disso, você tem a obstrução de ductos, né, como é o caso de tumores respiratórios, tumores digestivos. Um tumor no pulmão, ele pode ser bem perigoso porque ele obstrui a passagem de ar nos pulmões, simplesmente, né?
E aí você não tem como fazer respirar se os ductos estão comprimidos, né? Do mesmo jeito no tubo digestivo, ele bloqueia a passagem de comida pelo intestino. Aí é uma confusão, né? É um problema seríssimo, né? Você tem anomalias na diferenciação celular, como é o caso dos tumores de medula óssea. Na medula óssea, moçada, você tem grupos de células-mãe que formam hemácias, plaquetas, neutrófilos, né? Você tem células, células-tronco que vão formar aqui pra gente linfócitos. Então, quando rola um tumor, por exemplo, numa célula mieloide, que é o que a gente vai chamar de leucemia mieloide, né? Leucemia é o quê? É um câncer de medula, né? E se esse tumor, a célula tumoral, for uma célula mieloide, você não tem, por exemplo, a produção de hemácias, de plaquetas. Então, óbvio que isso interfere no funcionamento do seu organismo de uma forma geral, né? A leucemia do tipo linfóide também é muito perigosa, né? Porque você tem agora a incapacidade de formar linfócitos, veja, sistema de defesa, né, moçada? E dessa forma, várias funções, né, que essas células desempenham no nosso organismo deixarão de existir. Então é por isso que a leucemia e por isso que os cânceres, né, e a leucemia especificamente é tão letal. Especificamente no caso da leucemia, é por causa dessa anomalia nas divisões celulares, já que você tem muitas mutações genéticas, né? E por último, o consumo excessivo de energia. Esses tumores, moçada, se ele não for letal, porque ele provoca compressão, se ele não for letal porque ele provoca a obstrução de ductos, se ele não for letal por causa dessas anomalias na diferenciação, ele pode ser letal por causa do consumo excessivo de energia, né? Então, o paciente que desenvolve os cânceres, né, desenvolve um tumor maligno que está crescendo de forma ilimitada, é um indivíduo que perde muito peso rapidamente por causa do consumo excessivo de energia e não sobra energia para outras células importantes. Então, é possível que ocorra falência múltipla de órgãos. Aí tem uma galera que fala assim, Rafa, então quer dizer que uma das causas de morte dos tumores é porque falta energia para as células saudáveis? Então, por que a gente não faz uma dieta suplementar, aí, uma dieta calórica suplementar? Porque, cara, se você fizer essa dieta suplementar de calorias, você vai estar dando mais comida para o tumor. Você vai estar dando mais comida para a célula tumoral e elas vão crescer ainda mais. Eu não sei se você lembra, mas lá no começo do bate-papo eu falei assim, uma das formas de a gente controlar o crescimento tumoral é reduzir a ingestão calórica do indivíduo. E aí, com essa redução da ingestão calórica, você tem uma taxa de proliferação mais lenta das células tumorais. É uma forma de se conter a progressão do tumor, né? E por último, para dar uma fechadinha aqui, né, a gente menciona só que como é que funciona o lance da metástase, né? Aqui comentando sobre o câncer de mama, né, que é o câncer que mais mata mulheres aqui no Brasil. Aqui a gente observa, moçada, nesse primeiro ponto, que um tumor cresce a partir de uma célula cancerígena. Essas células cancerígenas invadem os tecidos adjacentes, principalmente porque elas são capazes de produzir aquela colagenase, então ela destrói o colágeno e consegue invadir outros tecidos, né? E em terceiro ponto, as células cancerígenas se espalham para outras partes do corpo, né? Por meio dos vasos sanguíneos, e aí você tem uma pequena porcentagem das células cancerígenas que podem se metastatizar, que é aquela situação de que vai ocorrer a metástase, né? Ela tem no vaso sanguíneo e acaba se instalando e formando tumores secundários, né? Tumor metastático. São tumores que são originados a partir de um tumor original que rolou, que se desenvolveu em alguma região do seu corpício. Beleza, moçada? Então é basicamente dessa forma que funcionam os tumores, principalmente os malignos, causando as doenças. Essas doenças causadas pelo tumor maligno, a gente vai chamar de câncer, tá? Agora, existem vários tipos de cânceres, cada câncer é bem específico, por isso que não existe uma cura para o câncer, porque as células tumorais do câncer de mama têm uma propriedade, a célula tumoral
do câncer de pele tem outra propriedade. Então não tem uma cura para o câncer, né? É como se você quisesse procurar a cura das viroses. Não existe cura para as viroses, existe cura para algumas, né? E cada uma necessita de um medicamento específico para atuar contra o agente patogênico específico. O pensamento é o mesmo, né? Em relação aos tumores. Tumores diferentes causam cânceres diferentes. Tudo bem, chucos? Então a gente vai encerrando por aqui. Na próxima sessão a gente vai conversar um pouco sobre as formas de tratamento e prevenção dos tumores. Valeu, moçada. Um grande abraço. Até a próxima.